O Ishida Ryu sempre foi um Quincy poderoso, mesmo antes de se juntar ao exército do Yūrabara. Desde cedo, ele exibia um imenso poder espiritual e dominava a técnica de absorção de Heiryoku, que lhe permitia absorver partículas espirituais do ambiente, somando elas com a força da sua própria energia. Quando seu pai restaurou seus poderes, a força espiritual do Ryu se mostrou tão grande que levou uma semana a mais para terminar. E antes mesmo de se juntar ao exército de Yūrabara, os Quincy's, com seus dados meticulosos sobre Shinigamis e Quincy's, acreditavam que o poder do Ryu já rivalizava com o de um Stanritter. Porém, ao se aliar de vez ao exército Quincy, o seu poder espiritual foi impulsionado a um nível quase comparável ao de um capitão. Yūrabara confiou tanto na força do Ryu e o escolheu como seu sucessor, colocando-o à frente dos outros Stanritters e da Elite Quincy. Além disso, o poder do Ryu só aumentou quando Yūrabara usou o Walshvalen para redistribuir a energia dos Stanritters abandonados, reforçando a Shustafel e trazendo à tona um novo nível de força para ele. E aliado a tudo isso, ele ainda tem várias habilidades, técnicas, formas e armas poderosas que fazem toda a diferença em combate, além, claro, da sua inteligência e estratégia. E nesse vídeo, você verá quais são todos eles, até mesmo aqueles que foram esquecidos pelo grande público. Então, assiste até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Bleach e gosta de se vestir com seus personagens favoritos, você precisa conhecer a BC Clothes, a loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes, e se usar o meu cupom ZEDOANIME10, você ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade, ainda mais que a nova temporada de Bleach finalmente estreou, e você poderá assistir aos episódios com sua camisa ou acessórios novos. O link do site tá na descrição para você garantir a sua ainda hoje. Galera, começando pela habilidade mais básica dos Quincy's, o Ishida pode usar a manipulação de Heishi, a mistura com a sua própria força espiritual, criando armas poderosas. Em lugares como a Soul Society ou o Ecomondo, onde há uma alta concentração de Heishi, torna um processo ainda mais fácil para ele. O Ryu usa essa habilidade principalmente para ataque, moldando o Heishi em arcos e flechas poderosos que dispara contra seus inimigos. Porém, ele também é capaz de formar outras armas, como as lâminas espirituais Celeste Snyder ou os pequenos tubos de prata chamados Ginto. Cada uma dessas formas oferece uma versatilidade grande para ele em combate. E no começo da história de Bleach mesmo, o primeiro Helip Bogen, ou arco sagrado do Ishida, que ele chamava de Kojaku, assim como todos os arcos, o permitia disparar uma Helip Fel, ou flecha sagrada. E esse arco não é fixo em tamanho, ele cresce e se adapta conforme a quantidade de energia que o atravessa, aumentando ainda mais assim a sua potência. E com o Kojaku em mão, e eu só lembrei agora do Kenjaku de Jujutsu Kaisen, aquele que deu tudo por seu plano, o Ryu pode eliminar a maioria dos rolos com apenas um único disparo preciso. E aqui vale até mesmo comentar que, segundo o autor de Bleach, o Taito Kobo, as flechas Quincy's foram projetadas exclusivamente para destruir os rolos e assim apagá-los do ciclo de vida e morte. Ou seja, se o Shinigami ou humano for morto por uma dessas flechas, continuará normalmente no ciclo de vida e morte. Só que além disso, o Ishida também mostrou a capacidade de dividir sua flecha ao meio no trajeto para atingir dois alvos. E galera, ainda nessa primeira fase da história, outra habilidade que ele mostrou foi o Soul Doken, ou acoplamento de alma, que é uma técnica especial e arriscada que o Ryu desenvolveu com a ajuda do Ichigo ao tocar a Zanpakuto original dele, porque assim o Ryu conseguia canalizar o enorme Heiryoku da espada diretamente para o seu arco, e com isso, não só o próprio arco aumenta de tamanho, como também seu poder. Só que no arco da Soul Society, o Ishida mostrou claramente uma evolução e mais facetas das habilidades Quincy dele. A primeira aqui é o Heirenkyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's, e o Ishida mostrou uma habilidade impressionante com essa técnica, algo que até mesmo o Capitão Mayuri reconheceu como notável, especialmente para alguém tão jovem, o que faria dele até mesmo um prodígio. Porém, como Heirenkyaku realmente funciona? Ela é uma técnica de alta velocidade que exige controle minucioso do Heishi. O Ryu elevou seu uso a outro nível, desenvolvendo até uma variação própria. Ele consegue criar uma plataforma de Heishi sob seus pés, permitindo assim ele levitar e carregar outras pessoas. E originalmente, ele usou essa técnica na viagem dele até o Ecomundo, onde criar uma passagem de Heishi era até mesmo um desafio, até mesmo para combatentes como Ichigo e Shad. Enquanto eles lutavam para abrir um único caminho, o Ryu rapidamente moldou uma plataforma sólida, explicando que bastava uma simples plataforma de Heirenkyaku para assim conseguir ter sucesso. Porém, mais tarde, ele refinou essa habilidade para elevar tanto a si mesmo quanto a Orihime até o topo da cúpula de Las Noches, descobrindo assim que podia utilizar a técnica fora da garganta e no próprio Ecomondo. E o Ryu chegou até mesmo a comentar que se ele tivesse percebido isso antes, poderia ter usado a plataforma de maneira mais prática nas batalhas anteriores. E o Heirenkyaku é realmente uma técnica que exige não apenas força, mas também um controle perfeito do Heishi, diferenciando-se assim de outros movimentos de velocidade, como o Shunpo e o Sonido, que dependem bastante da resistência física. E além disso, no arco da
Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o anime deu um visual muito legal pra quando ele tá usando o Hiiden Kyaku, como se estivesse usando movimentos de patins. Mas claro, isso não é tudo. Ele também pode usar o Hanzo Tengai, que está entre as técnicas mais raras e avançadas dos Quincy's. O Hanzo Tengai brilha como um segredo quase extinto. O Ryu é um dos poucos capazes de usá-la. Na verdade, um dos dois únicos personagens que usaram essa técnica na obra, já que apenas ele e o Kyugi-Op mostraram poder usar. Mas fato é que essa técnica é conhecida como a marionete do paraíso desgrenhado, e ela permite que ele controle seu corpo mesmo em situações extremas, onde outros personagens estariam completamente indefesos, e seja diante de uma paralisia completa ou até mesmo com membros quebrados. O Ryu pode usar cordas invisíveis de Rei Ryoku manipuladas diretamente pelo cérebro, transformando seu corpo em uma espécie de marionete movida pela pura força espiritual. E originalmente desenvolvida para que os Quincy's mais velhos continuassem a lutar, o Hanzo Tengai é tão raro que até mesmo o Mayuri jamais havia encontrado um Quincy que a dominasse. Isso mesmo, após examinar mais de 2.600 deles. Só que, galera, como um Quincy, o Ista vai mostrando cada vez mais habilidades e técnicas nos disparos das suas flechas ao longo da história. Ele elevou a sua habilidade a um nível absurdo de precisão e força, e com essa precisão impecável, ele é capaz de eliminar Hollows com uma única flecha. Durante a invasão Ryoka, enfrentou o Jirobo Kanzaka, o terceiro oficial do 7º Esquadrão do Gotei 13, um oponente que também era especializado em ataques ao longo alcance. Porém, a luta foi extremamente curta. O Ryu derrotou com facilidade, mostrando a superioridade do seu controle. Com 2 flechas calculadas, ele perfurou pontos espirituais críticos, o Saketsu e o Hakusui, retirando assim por completo o poder espiritual do Shinigami. E mais tarde na história, ele fez o mesmo contra Chiruchi, comprovando que sua mira é implacável e sua técnica quase infalível. E claro, além disso, especula-se que foi assim que ele finalizou a Senjumaru Shotara, embora não se tenha realmente confirmação oficial sobre isso ainda. Só que a grande evolução dele do primeiro arco para o segundo foi muito devido ao seu treinamento com a luva Sanrei, que ele ganhou do seu avô no passado, e nesse estado, seu Kojako é sólido e coberto por um padrão intrincado. Ele está fixado a luva por suportes finos e precisos, permitindo ao Ryu um controle ainda mais poderoso e elegante. E com esse novo arco, ele dispara múltiplas flechas ao mesmo tempo, dominando seus oponentes com a rajada de precisão e força. Porém, ao remover a luva, o Ryu desperta a primeira forma sagrada dele, a Quincy Let Steel, um estado de poder absoluto, que ao se transformar, o Ista ficou tão poderoso que até o Mayuri foi dominado e quase morto por ele. No entanto, a Let Steel cobra um preço severo. Uma vez ativada, o Quincy perde completamente seus poderes ao término da transformação, e por isso o Ryu não pode mais usá-la, e nessa forma, seu visual muda completamente. Ele veste um colete branco dividido ao meio e ostenta uma armadura sobre o ombro esquerdo, com uma cruz que se espalha pelo peito. Em seu ombro direito, surge uma asa feita de pura energia espiritual, uma verdadeira manifestação do seu imenso poder. A partir dessa asa, o Ryu consegue absorver partículas espirituais e formar seu arco, disparando flechas de poder brutal. Essas Helipfels aprimoradas pela transformação são capazes de causar explosões massivas e deixar até mesmo um Capitão Shinigami ferido e destruir a sua Bankai. O Let Steel aumenta tanto a pressão espiritual do Ryu que o Mayuri descreveu sua Reiatsu como inflada, tamanha a sua força, e a absorção do Heishi é tão intensa que ele começa a quebrar as construções ao seu redor, absorvendo energia direta e continuamente, como se o Sereitei fosse apenas uma fonte de poder para ele. Agora, durante o arco arranca, o Ista mostrou mais algumas novas habilidades, tanto antes de recuperar seus poderes quanto após. Antes de recuperar, ele mostrou ser capaz de usar Ginto, que é a técnica Quincy que permite armazenar energia espiritual em tubos de prata para criar efeitos semelhantes aos Kidos dos Shinigamis. E mesmo em situações difíceis, como quando ele enfrentou um menos grande, sem poder usar sua habilidade Quincy no início do arco, o Ryu conseguiu ferir o inimigo com os Ginto, feito impressionante, especialmente considerando a situação. Os Ginto, com cerca de 5 centímetros de tamanho, funcionam como pequenos reservatórios onde o Ryu condensa seu Rei Ryoku em forma líquida. Embora muitos considerem isso antiquado, essas ferramentas permitem que ele execute técnicas devastadoras que podem subjugar Hollows, e quando o líquido é liberado, os efeitos são instantâneos e surpreendentes. Uma das técnicas que ele domina é o Raizen, que cria um feixe de energia cortante a partir de 4 Ginto arremessados, capaz até mesmo de cortar o menos grande. Outra técnica é o Grits. Ele usou contra o seu pai durante o treinamento, e envolve o inimigo em uma película de Heishi, formando uma cruz pentagonal que o restringe. O Ryu também pode usar a técnica Woke, e não, aqui não é a cultura Woke, tá? Essa técnica gera uma explosão que amortece o impacto de quedas, e ele também possui a técnica Springer, que envolve 5 Celestinider para criar uma explosão massiva dentro de um selo pentagonal. Além disso, quando um objeto ou uma pessoa fica no meio do pentágono, a colocação da quinta Celestinider, que eu explicarei o que é mais detalhadamente mais à frente no vídeo, pode prendê-lo envolvendo e amarrando suas pernas ao chão com o Heishi denso, e as Celestinider funcionam como acumuladores, reunindo uma quantidade necessária de Heishi para criar
a explosão e o líquido dentro de um Ginto atua como um gatilho. Porém, os preparativos para a técnica, combinados com o tempo de carregamento, tornam o uso do Sprang durante a batalha impraticável, a menos que o Ishida tenha um parceiro que possa parar para ganhar tempo ou força suficiente para criar a formação enquanto estiver sob o ataque. E vamos combinar que o dano dessa técnica errou muito o Israel Apurna. Porém, uma arma dele, que não é tão poderosa assim, muita gente esquece, é o Silver Drat, porque após perder seus poderes como Quincy, a gente sabe que o Ishida não se deixou abater, e em vez disso, ele se adaptou e encontrou uma nova arma além dos Gintos, o Silver Drat, ou fio de prata. E esse fio especial, ele esconde em torno do seu braço direito, e usou ele também na sua batalha contra o menos grande, que foi atrás dele em Karakura. Só que, como quase todo shonen, as habilidades dos personagens vão aumentando com o passar dos arcos, e após recuperar seus poderes, a habilidade com o arco do Ishida não foi diferente. Ao enfrentar a Privarão Espada, a Chiruchi, um movimento surpreendente, o Ryu foi capaz de curvar o trajeto das suas flechas depois de dispará-las, colocando pressão em Chiruchi. Suas flechas, agora parecidas com pequenos mísseis guiados, não se limitavam a voar em linha reta, elas podiam mudar de direção e atacar qualquer inimigo em seu caminho. A habilidade do Ryu de controlar as flechas despertava a curiosidade até onde ele poderia ir com essa técnica. Ele disparou 3 flechas simultaneamente, cada uma carregada com a quantidade intensa de energia, atingindo com precisão até mesmo os projéteis inimigos. E em 2 momentos críticos, ele demonstrou essa técnica de forma especular. Primeiro foi ao desviar um ataque do Aisling Werner, que disparou 108 projéteis de uma só vez, e o Ryu, com sua maestria, neutralizou esse ataque, mostrando que podia disparar muito mais flechas do que o seu oponente. E depois, ele mostrou a mesma técnica contra a Golondrina da Chiruchi, onde suas flechas se tornaram uma defesa impenetrável. E foi nessa batalha contra a Privarão Espada que ele usou pela primeira vez a Cella Schneider. O Ishida revelou que ela não é uma flecha comum, na verdade, é uma ferramenta única, uma lâmina que lembra uma motosserra, onde a energia espiritual, ou Rishi, circula freneticamente a uma velocidade impressionante de 3 milhões de vezes por segundo ao redor da lâmina. Porém, a magia da Cella Schneider vai além do seu formato e velocidade. Suas vibrações não servem apenas para cortar, elas têm um propósito ainda mais intrigante. Ao afrouxar os laços entre o Rishi e de tudo que toca, a Cella Schneider torna a captura de energia espiritual muito mais fácil. Os Quincy's, ao lutar, reúnem Rishi ao seu redor, transformando em uma arma poderosa, e assim a Cella Schneider é a expressão máxima dessa habilidade, pelo menos até esse ponto da história, né? Mas enfim, o fato é que, embora a aparência da Cella Schneider possa lembrar uma espada, na verdade, ela é uma flecha, e durante uma batalha épica contra Chiruchi, o Ryu demonstrou o verdadeiro potencial dessa arma. Ele não apenas a usou para atacar, ele também a utilizou para coletar Rishi do oponente, e cada vez que a Chiruchi liberava Heiatsu e Heiryoku, o Ryu se tornava mais forte, absorvendo a energia e transformando-a em poder. Porém, como o impacto físico de alta velocidade pode ser destruído por um impacto espiritual de alta velocidade, a Cella Schneider pode causar mais dano a alguém fisicamente forte quando ataca fisicamente do que a usar um ataque baseado em espírito. Só que o Ishida ainda teve mais uma mudança durante essa saga, o seu arco sagrado, que ele deu o nome de Ginrei Kojaku, que tinha uma forma que se assemelha a uma teia de aranha, e esse arco é uma versão aprimorada da sua forma original. A primeira vez que ele utiliza é durante sua batalha contra o arranca Aisling Werner. Nesse confronto, o Ryu não apenas demonstra seu domínio sobre o arco, mas também revela suas habilidades especiais que virão a ser decisivas em sua luta contra Chiruchi. Com esse novo arco, ele pode disparar 1.200 flechas consecutivas, uma verdadeira tempestade de flechas. Só que é aqui também que ele usa pela primeira vez o Hirtoregen, que para dispará-la, ele reúne uma quantidade imensa de Heiryoku em seu ombro esquerdo, assim como fez quando usou a Quincy Light Steel, e com a concentração de força impressionante, ele então dispara uma chuva devastadora de flechas em um único alvo. Mas sabe o que vai ser devastador também? O impacto desse vídeo se você disparar sua flecha sagrada no like, porque assim o YouTube vai fazer esse vídeo chegar a mais fãs de Bleach, e assim mais pessoas assistirão e mais pessoas poderão se inscrever aqui no canal pra gente aumentar a nossa comunidade. E aproveita também, ativa a notificação para que você não perca nenhum vídeo, porque continuando aqui no arco Fullbringer, o Ishida não demonstrou tanta evolução assim, mas 17 meses após a derrota do Aizen, ele tinha um novo arco, e esse Helipbogen, o arco sagrado, tinha um tamanho menor e se semelhava muito ao arco do seu pai, e era também igualmente poderoso. Como seus arcos anteriores, o Ryu tem a habilidade de reunir Rishi ao seu redor e moldá-lo em flechas, criando assim a sua Heilipfel. E segundo o Kyugyop, a Heilipfel do Ryu não deveria ser mais fraca do que a dele. E isso porque naquele ponto da história, o Ishida ainda não tinha se juntado aos Stanritas, e que por falar neles, foi durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, que após se juntar aos Quincy's e tomar o sangue do Yhwach, que o Ishida se tornou ainda mais poderoso e ganhou várias habilidades. A primeira aqui é o Blood, que é uma técnica avançada dos Quincy's que concede capacidades defensivas e ofensivas acima do comum, ao fazer o Rishi fluir para os vasos sanguíneos. E assim, existem dois tipos de Blood, o Blood Vein e o Blood Artery, onde o Ishida demonstrou apenas o defensivo, que é o Blood Vein, porém também é provável que ele possa usar sim o Blood ofensivo,
ativo, que é o Blood Artery, mas falando especificamente do Blood Vein, o Ishida ganha uma durabilidade impressionante. Um padrão azul fraco se desenha sobre suas veias e é visível apenas quando é atingido, e com essa proteção, ele consegue bloquear golpes até mesmo os da Senjumaru Shotaro, uma membro da Divisão Zero. O seu novo Helip Bogen brilha com a cor clara e se destaca por sua forma elegante, e com altura similar à sua, esse arco possui braços semi-retos que afunilam em pontas afiadas, enquanto o cabo é notavelmente mais fino. Quando Ryu enfrenta o Jugran, seu arco se transforma novamente, agora com 4 pontas longas e 2 que se estendem no centro. E com a sua Helip Fel, Ryu demonstra seu verdadeiro poder. Suas flechas agora têm pontas definidas, com extremidades que se assemelham ao símbolo Quincy. Porém, o que realmente impressiona é o seu novo Reihitoregi aprimorado, que diferente de antes, o Ryu não precisa mais acumular visivelmente o Rishi ao longo do seu ombro. Ele é capaz de disparar uma barragem de flechas quase que instantaneamente, atingindo seu alvo com precisão e força que somente um verdadeiro mestre Quincy pode alcançar. Além disso, na batalha adicional que ele e o Ichigo tiveram no anime, o Ryu se mostrou capaz de lançar flechas sem usar um arco, o que mostra claramente a evolução do personagem. Porém, a sua grande evolução mesmo partiu da sua Shrift, a antítese. Com ela, o Ishida pode escolher 2 alvos e reverter qualquer coisa que acontece entre eles. Por exemplo, em sua luta contra o Jugran, quando ele estava gravemente ferido e o Jugran completamente ileso, ao reverter o acontecimento, o Ishida ficou completamente curado e o Jugran completamente ferido. Mas claro, essa não é uma habilidade que se limita apenas a coisas com vida. Objetos também são afetados, e também o Ishida pode reverter situações em que ele não esteja envolvido. Por exemplo, quando Elite Quincy foi presa pela gaiola da vida da Rikifune na batalha contra a Divisão Zero, quando Yhwach jogou seu medalhão para fora da gaiola, o Ishida reverteu o acontecimento entre o Rei Quincy e o medalhão, e por isso o rei apareceu fora da gaiola, como se tivesse sido teleportado, e o medalhão voltou para a gaiola. Além disso, quando estava batalhando contra a Senjumaru, quando Ishida foi preso pelos panos da Bankai da Shinigami, ele reverteu o acontecimento e aprendeu na própria Bankai, o que o permitiu, com estratégia pura, vencer um oponente mais poderoso que ele. Porém, claro, assim como os outros membros dos Stanritas, ele também despertou a capacidade de usar a Volstendi, a forma sagrada dos Quincy's, e no seu caso, até o momento da gravação desse vídeo, a vimos de 2 formas: a recém-despertada na batalha contra a Senjumaru, digamos que o primeiro estágio dela realmente na batalha contra o Ichigo, no episódio 30 da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, quando recém-despertada, os asas azuis, que lembram aquelas que ele havia usado em sua Quincylet Steel, aparecem. No entanto, algo está diferente. Essas asas, apesar de magníficas, tremem e ele não possui a tradicional Auréola Quincy, e com essas asas de Rishi, Ryu ganha a capacidade de voar, seu poder espiritual atinge um novo patamar e o poder da sua letra se torna ainda maior, assim como a dos outros Quincy's, embora não se tenha visto um exemplo claro do seu aprimoramento. Porém, essa incrível transformação vem com suas próprias desvantagens, pelo menos quando ele recém despertou. A instabilidade da sua Volstendi, talvez devido à inexperiência, fez com que suas asas tremessem e ele sentisse o peso dessa nova forma. E outro ponto importante é que em uma das novelas de Bleach, a Não Se Pode Temer o Seu Mundo, mais conhecida como a novel do Izagi, ali o Totô faz uma observação intrigante. O Ryu é o único Quincy que ainda possui acesso a Quincy Volstendi após a derrota do Yhwach. Porém, claro, como a gente sabe, no episódio 30 do anime, vimos a Volstendi dominada, pelo menos o seu primeiro estágio. Embora não tenhamos tido seu nome revelado ainda, o Ishida fez uma boa demonstração dela, certo? Ele ganha 2 asas azuis, 2 manoplas azuis em cada braço, botas da mesma cor nos pés e uma insígnia azul em seu peito esquerdo, todas lembrando uma flecha emplumada. E curiosamente, as 2 vezes que ele usou o Volstendi, ainda não usou a Auréola Quincy. E mesmo assim, ele conseguiu enfrentar o Ichigo com a sua Shikai e ganhou novas habilidades. O Ishida se mostrou capaz de criar centenas de pequenas flechas em formas de pluma, pôde controlá-las com as mãos, no maior estilo Senbonzaku Kageyoshi do Byakuya. Ele pode usá-las para atacar diretamente o inimigo, atirar feixes de energia, mudar uma esfera que envolve o inimigo e o explode, o que é algo muito semelhante ao Spring, além de também ter disparado uma flecha que perfurou o torso do Ichigo e deixou um buraco enorme nele. Porém, a maior diferença é a sua técnica Sternstaub, que significa Stardust em inglês ou poeira estelar em português. E o Ryu desenha um enorme Helip Fel com uma ponta na forma de uma coroa Quincy, dispara em seu oponente. Esse ataque foi poderoso o suficiente para colidir de igual para igual com o Gitsuga Jujishou do Ichigo, embora eventualmente tenha sido dominado. Porém, se você acha que acabou, o Ishida ainda tem um último poder, que é a imunidade ao Aushivalen, porque de acordo com o Yhwach, o Ryu é o único Quincy mestiço que sobreviveu aos efeitos do seu Aushivalen há 9 anos. E assim, o Ryu não apenas sobreviveu,
mas também manteve todos os seus poderes, ao contrário de alguns Stanlitas que perderam poderes devido ao Wash Valley durante a guerra contra os Shinigamis. E algo que deixa isso ainda mais intrigante é que no Clube Outside, o fansite do Cubo, ao responder a pergunta número 575, o Cubo diz que o Ishida é especial e por isso que ele também pôde resistir à erosão causada por Heiatsu Hollow, como aconteceu em suas batalhas contra o Isao Apuro e o Kyuha, já que, como a gente sabe, Heiatsu Hollow é como veneno para os Quincy's. E bom, ainda não se tem uma resposta para isso. Porém, quando Yhwach despertou seu Gel Might ao mesmo tempo, o Ishida ficou com seus olhos vermelhos, igual aos olhos do rei. O Jugra notou algo de diferente, o que fez muitos fãs teorizarem que o rei compartilhou seus poderes com ele, o que faz total sentido. Porém, outra teoria ainda é que ao final do seu combate contra Senjumaru Shutara, a luz em seu braço direito estava muito diferente de um Blunt normal. Havia tomado uma forma muito parecida com o Mimihage, que é o braço direito, que deu mais motivos para se acreditar que o Ishida talvez tenha alguma ligação com o Rei das Almas, e alguns teorizam até que ele pode possuir a quarta pupila do rei, já que o Yhwach possui apenas 3, mas claro, não tem nada confirmado ainda. Mas fica aqui a teoria e a pergunta para vocês: acham que ele pode possuir alguma parte do Rei das Almas em si? Me conta aqui nos comentários, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu!